Hoje quero falar a vocês sobre a continuidade da mensagem de ontem. Hoje quero falar sobre colocar a palavra de Deus em prática. Eu espero que a mensagem de ontem tenha tocado em seu coração da importância de praticar o evangelho, da importância de não somente ser um irmão ouvinte, mas ser um irmão que pratica. Bem, eu comecei ontem falando a vocês de que a prática da palavra de Deus traz estabilidade ao homem. Você que anda com muita instabilidade, com problemas emocionais, com problemas financeiros, com dificuldades de relacionamento, eu não sei as suas dificuldades que você enfrenta, mas a palavra de Deus te dá a garantia de trazer calma ao seu coração, estabilidade, fazendo com que você pense no futuro, mas não de forma angustiada, mas sim olhando para o futuro como uma forma de esperança, de dias melhores. A palavra de Deus é um verdadeiro bálsamo àquele que sofre. Porém, ela também traz entendimento a você quanto a viver nessa terra. Por que eu falo isso? Porque a prática da palavra de Deus traz a vida aos irmãos. Ser um irmão que só ouve a mensagem do Gol Six, ser um irmão que só ouve as coisas aqui, não irá trazer a solução para ti. Ser um irmão que somente fala não vai trazer a solução, mas o que trará a solução? O irmão que a pratica. E por isso a importância de você compreender a mensagem de hoje, porque nós queremos que você pratique a palavra, que você pratique a mensagem que estamos aqui ministrando para ti. Sabendo disso, falei a vocês sobre o Senhor Jesus Cristo revelar a estabilidade do homem como alguém prudente, ou seja, aquele que lança as suas bases sobre a rocha, constrói a sua vida sobre a palavra do Senhor, vai ser semelhante a um homem prudente. Falei também a você sobre Jesus Cristo mostrar a falta de estabilidade ao homem, dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, esse é comparado a um homem insensato, ou seja, quem fala a palavra de Deus, mas não cumpre a palavra de Deus, não cumpre a palavra de Cristo, quem não cumpre a sua própria palavra, é instável sobre sua própria vida. Por exemplo, ah, tem muitos filhos que não obedecem seus pais. Esses filhos não obedecem seus pais. Boa parte. Há um livro. Cadê esse livro, Senhor? Há um livro que eu tenho aqui em casa falando sobre a educação dos filhos. E esse livro, ele declara que o pai que chama atenção uma vez, chama atenção duas vezes, chama atenção três vezes, o filho só vai obedecer quando o pai gritar com ele, falar, bora, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. É porque na sua palavra não há confiança. Porque o próprio filho, de acordo com essa autora, o próprio filho sabe que só vai funcionar mesmo depois que a mamãe gritar, depois que o papai gritar. Mas quando você fala a primeira vez, deve ser obedecido na primeira vez. E existem, de acordo com essa autora, técnicas que você faz para garantir com que os seus filhos cresçam ouvindo você e obedecendo a fazer da primeira vez. Bem, sabendo disso, aquele que ouve a palavra de Cristo e não obedece da primeira vez, não obedece da segunda, não obedece da terceira, parece que alguns irmãos só irão obedecer quando de fato a desgraça acontecer em sua vida. Só irão buscar a fidelidade quando as maldades do inimigo forem derramadas sobre a vida do irmão. Bem, eu quero que você seja mais inteligente que isso. Eu quero que você tenha um bom dia na presença do Senhor. Eu quero que você viva na presença do Senhor. Eu quero que você hoje acorde sabendo, eu preciso obedecer quando eu entender o que o Senhor quer. Eu preciso obedecer quando eu entender aquilo que o Senhor quer. Por isso nós convidamos a todos a obedecerem ao Senhor. E sabendo disso, obedecendo ao Senhor, convidando todos vocês a estarem com o Senhor, a palavra nos diz que devemos obedecer da primeira vez. Não devemos obedecer como homens insensatos, lá para a terceira, quarta vez. Por quê? Porque nós não queremos que a desgraça bata a nossa porta. Nós queremos que o Senhor bata a nossa porta. Para isso, precisamos ser filhos bons. Sabendo disso, o autor bíblico continua dizendo que
Jesus Cristo ensina a sermos praticantes, mais praticantes do que ouvintes da palavra de Deus, porque muita gente não está vivendo aquilo que ensina. Ele diz que devemos observar e praticar tudo o que vos disserem, mas não procedam de conformidade com a obra, porque com a obra dos fariseus e dos publicanos. Por quê? Porque eles falam, mas não praticam. Esse é um problemão para muita gente que fala e não pratica. Porém, hoje eu quero falar a você sobre o benefício de você ser praticante da palavra de Deus. Qual é o benefício de eu estar aqui no Goal Six? Qual é o benefício de eu ser praticante da palavra de Deus na primeira vez que ele me mandar? Qual o benefício? O que que eu ganho ao fazer isso? Bem, a palavra vai nos dizer alguns desses benefícios que eu quero compartilhar com você, esses benefícios da palavra do Senhor. Veja o que a palavra diz sobre esses benefícios que você acaba colhendo quando você pratica a palavra de Deus em sua vida. Ela diz: a palavra de Deus afirma que a prática é justiça. A prática da justiça é um dos requisitos para nós morarmos no céu. Vamos abrir a Bíblia aqui em Salmo 15, versículo 2. Salmo 15, versículo 2. A palavra vai nos dizer aqui algumas coisas que devemos fazer. Salmo 15, versículo 2. Diz assim: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível o repobro, ou seja, falar mal e viver ruim, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se trata, e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Olha o que Salmo 15 vem falando. Eu li o Salmo 15 todo, tá? Para você. Quem pratica essas boas contribuições que a palavra nos traz, diz ele: quem deste modo procede não será abalado. Por que você é abalado? Por que você fica abalado com um monte de problema que vem para a sua vida? Por que você fica temeroso? Por que você fica abalado? Vou te dizer por que você fica abalado. Porque talvez você não esteja vivendo essas coisas da palavra. Olha, é um fato. Para os cristãos, para os cristãos, aquele que lê a Bíblia em específico, porque tem crente que não lê a Bíblia, né, para dizer, mas para os cristãos, ver o que está acontecendo com o mundo não é surpresa. Ver como o mundo está não é surpresa para aquele que lê a Bíblia. Então, por que você está surpreso com algumas coisas desse mundo? Por que você está temeroso com algumas coisas desse mundo? A palavra diz: você está sofrendo e está temendo algumas coisas, passando tribulações por causa desses itens aqui. Talvez você não esteja vivendo com integridade. Quem, Senhor, habitará no teu santo tabernáculo? É o primeiro questionamento do Salmo 15. Quem há de morar no teu santo monte? Aí a resposta é: o que vive com integridade e com justiça, e pratica a justiça. O que tem coração e fala a verdade. O que não difama com sua própria língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúrias contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao repobro, mas honra ao que teme ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo proceder não será jamais abalado. Você talvez esteja sendo abalado porque um desses itens estão mexendo com você. Você está deixando de praticar um desses itens ou está praticando essas maldades que aqui estão. Eu já falei a você que é para você tomar cuidado quando você estiver falando.
para você não atrair maldição para si, porque o texto deixa claro que são inúmeros os benefícios que você colhe quando você pratica a palavra em sua vida. Quando você é vivo e tem essa palavra em você. Por quê? Porque a palavra de Deus afirma que a prática da justiça é um dos requisitos para nós morarmos no céu. A prática da justiça. Sabendo disso, a Bíblia ainda nos revela o privilégio dos que praticam essa justiça aqui. Há um privilégio. Veja o que a Bíblia diz. Bem-aventurado os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. É feliz o irmão que pratica a justiça. É feliz o irmão que entende essas coisas. É feliz o irmão que busca a seriedade, que busca fazer o que é correto. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser bem-aventurado, porque a expressão de bem-aventurado é feliz, se você quer ser feliz nessa terra, e todo mundo busca um momento de paz, um momento de felicidade, um momento de regozijo, se é de seu interesse isso, então pratique a palavra do Senhor, busque a justiça, viva essa palavra. Para de ser um crente que só vive qualquer outra coisa, mas não vive a palavra. Ontem, eu estava conversando com um irmão de nossa igreja, e até tarde conversando, cheguei aqui tarde em casa. E eu estava conversando com um irmão de nossa igreja, e ele estava falando, eu vou deixar o departamento e tudo mais e tal, não vou mais ficar na liderança e tudo, porque ele quer um pouco mais de paz. E aí eu tive que ser mais incisivo e duro com esse irmão e falar, irmão, abandonar a igreja quando a igreja está precisando configurará um pecado sobre você. Por quê? Porque abandonar o departamento, e aí eu falo para ti, tá? Abandonar o departamento, abandonar a igreja do Senhor quando ela está precisando, pode se configurar um pecado sobre você. Por quê, irmão? Porque não faz sentido algum. Ah, eu vou sair, por quê? Porque eu estou cansado, porque ele contou algumas histórias e tudo. E eu falei, não há problema nenhum em você sair, desde que você deixe outras pessoas e treine essas pessoas para ficarem liderando ali, especificamente ali o departamento da igreja, no seu lugar. Porque não faz sentido algum. Você diz que quer ficar mais de molho e tudo mais e tal, mas eu percebo que você não terá isso. Por quê? Porque ele tem uma vida muito cansativa, de muito trabalho. E essa vida de muito trabalho dele ali, ele tem que estar chegando de madrugada, chegando de noite, chegando de manhã. E eu estava conversando que penso que o menor dos seus problemas é ajudar nesse departamento no sábado de manhã. É o menor dos problemas. Por quê? Porque você vai continuar tendo o seu trabalho do jeito que você faz, se não pior. Senão você vai ter mais ainda serviço. Ainda disso, eu acredito piamente que você, ao abandonar, ainda vai continuar tendo o seu trabalho de forma avolumada. Por que a galera faz isso? E ele está virando uma laranja podre no meio. Ele acaba futucando outros para também, deixa, não fica não, não sei o quê. Acaba que com o jeito dele acaba apodrecendo, todos os outros estão do lado. Sabe, irmãos, tem pessoas que não praticam a palavra do Senhor. E é um argumento claro. Por Jesus, vale a pena sofrer o que você está sofrendo? Imaginemos que você seja o líder da igreja. Imaginemos que você esteja vendo sua igreja indo ao léu, caindo, indo ao chão. Agora você diz para mim, não quero, essa igreja está ruim, não sei o quê, não vou ficar lá. Porque eu também estou cansado e tudo mais. E a pessoa sempre tem uma história para contar, e é uma história muito bonita. Pergunta: por Jesus Cristo, vale a pena o sofrimento que você sofre? Se por ele vale a pena, então por que você está abandonando o ministério de Cristo? Por que você está deixando de lado os departamentos que são tão necessários para a igreja? Mas eu posso pregar o evangelho em qualquer lugar. Eu vou para não sei o quê. Tudo bem, né? Sem problema. O cara pode fazer filho em qualquer outra mulher. Sem problema nenhum, pode se alegar com qualquer outra mulher. Mas Deus não chamou ele para aquelas outras mulheres. Deus chamou ele para qual? Para esta. Então, o cara tem que se dedicar a esta, se é esse o chamado de Deus para ele.
Então não faz sentido, já que você quer ter filho, largar essa mulher e arrumar outra para fazer filho. Não faz sentido algum. É loucura fazer isso num relacionamento. E por que não é loucura fazer isso nas coisas do Senhor? Quando que a igreja necessita? E aí ele me citou, mas Moisés também deixou, e foi citando. Eu falei, sim, realmente, mas Moisés deixou o ministério. E ele falou, aí eu expliquei para ele, falei assim, olha, a igreja precisa, você sabe que há uma necessidade, nossa igreja é carente nessa área, e você é muito próprio para isso, você é bom e tal. Não, mas Deus pode te arrumar qualquer outro. Eu falei assim, realmente. Aí me citou, mas como é que é, né? O diabo sempre cita a Bíblia. Aí citou Moisés para mim e tudo mais e tal. Eu falei, realmente. Mas quando Moisés saiu da jogada, Israel falou: Israel continuou guiando. Sim, mas Moisés deixou Josué e Caleb. Não foi assim, não, e tal. Deus deixou e Moisés treinou Josué e Caleb para continuar liderando o povo do Senhor. Jesus Cristo, quando morre, Jesus Cristo treina 12 camaradas e o evangelho se expandiu por base dele. Então não há problema nenhum em você deixar o departamento, desde que você treine outras pessoas para não deixar a igreja do Senhor prostrada. Sabe aqueles homens, né, maridos, que fazem aquelas declarações: Senhor, hoje eu posso, se o Senhor me levar, eu estarei feliz. Por que ele faz essa declaração? Porque a esposa já está bem, os filhos já estão encaminhados, lógico, né, ninguém quer morrer, mas se acontecer alguma coisa, a preocupação de um senhor, eu fui visitar um senhor no hospital e o senhor estava muito mal. E ele estava já numa situação terminal. Mas eu, ao conversar com ele só me falava da esposa. Porque o desejo dele era de deixar ela não sozinha. Porque ele estava debilitado, ele estava com uma situação difícil e não conseguia, porque ele já vinha de uma doença já de alguns anos, de algum tempo. O médico já tinha dito que ele não ia viver tanto tempo e ele viveu até mais do que aquilo que havia sido previsto. Porém, ele queria apoiar a veinha dele. Ele queria ajudar e não queria deixá-la ao léu, assim, deixá-la ao tempo. Por quê? Porque ele não sentia em seu próprio coração e por isso angustiava seu coração. E eu acredito que o que fez ele viver mais foi o fato de poder cuidar dela, de aproveitar, viver um pouco mais de tempo com ela. O que fez ele viver mais ali foi essa luta, não só com a sua própria saúde, mas essa luta de cuidar dela. Por quê? Porque ele não se sentia em paz, e nessa conversa que eu tive só com ele não se sentia em paz ali em deixá-la sozinho. Sabe? Algumas pessoas, eu já fiz visita, não, pastor, se Deus me levar, eu estou em paz. Eu já estou em paz com Deus, porque eu pedi perdão. Eu fui fazer algumas unções, unção, né? Unção pastoral, a extrema unção ali, e a unção, extrema unção não, a unção, fui fazer a unção. E algumas pessoas diziam para mim, não, eu estou em paz com o Senhor. Aí elas pediam perdão. Na unção eu faço algumas perguntas à pessoa ali se tem algum pecado, se existe algum perdão que precisa dar ou receber. E ela me fala algumas coisas ali. E aí então eu faço a unção sobre a vida da pessoa para que Deus traga a vida. A unção não é para morrer, mas é para Deus trazer de volta a vida à pessoa. E aí então, corte. E aí então eu fui conversar com esse camarada e ele não estava bem consigo, mas existem outras famílias, outras pessoas que disseram para mim, não, pastor, eu estou bem, já, se Deus me levar, estou bem, os meninos estão encaminhados, a mulher está bem, as coisas estão acontecendo. Sabe, queridos, é esse estar bem no Senhor que vai fazer toda a diferença. Como eu faço para estar bem no Senhor? Quando eu internalizo, quando eu tenho a palavra de Deus, quando eu digo para mim mesmo, por Jesus Cristo vale a pena. Quando eu falei, eu conversei com esse irmão, eu disse assim, olha, essas pessoas, e ele estava dizendo, não, outras pessoas também querem sair, não sei, sempre assim, né? Todo mundo, aí, sabe quando o cara quer falar, a igreja diz, a igreja não, é um amigo dele, aí tal. Mas todo mundo quer sair, todo mundo não está bem e tudo mais, eles estão passando essa dificuldade porque não está faltando a gente, não está ajudando e tal. E eu perguntei ali, por Jesus vale a pena? É esse o questionamento. Por quê? Porque configura-se um pecado naquele irmão que é uma bênção, aquele irmão que ainda tem tudo para dar.
Sabe aquelas outras pessoas que dizem assim: olha, eu vou ajudar o ministério de Deus até quando eu tiver o meu último fôlego divino. Enquanto eu puder respirar, eu estarei pregando. Enquanto eu puder respirar, eu estarei apoiando o ministério. Eu estarei apoiando as coisas de Deus. Eu estarei apoiando os ungidos do Senhor, aqueles que estão trabalhando na seara do Senhor. É esse o sentimento que eu quero que você tenha também, de que quando você estiver fazendo as coisas de Deus, você esteja fazendo com esse sentimento de que eu faço por conta da palavra. E aí eu te faço um questionamento. Você que já teve filho aí e tudo mais e tal. Você quando acordou de madrugada para dar de mamar para o seu filho, ou você que foi trocar o bebezinho que estava precisando ali trocar ali, limpar o bumbum e tudo mais, você o fez porque você estava muito feliz em fazer aquilo, porque você sabe, né? As mães acordam de madrugada, cansadas, com olheiras, mortas de cansada, queriam um pouco mais de tempo para dormir, sempre diziam para gente, quando ia ter filho, diziam antes de ter filho, olha, aproveite para dormir agora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sempre ficavam falando. Depois que os filhos nascem, ih, rapaz, não tem mais sono, não tem mais nada. Você tem que estar fazendo outras coisas. E é um fato. Mas a mãe, ao acordar de madrugada para dar de mamar, no fundo do coração dela, você acha que ela queria mesmo, de fato, acordar naquele horário de madrugada? Não, ela queria estar dormindo. Mas então por que ela acorda? Porque ela compreende que ter aquele filho, dar de mamar, trocá-lo, o que quer que seja, aquilo é superior à sua própria condição. O amor que tem não é um sentimento, mas amor, ele é uma decisão. Então, quando eu desejo, quando eu tomo uma decisão de amar a essa esposa, não é só quando eu tenho desejo no sentido romântico de sentimento de amor, mas é no sentido de eu decidi amar essa pessoa, eu decidi amar esse filho, eu decidi amar essa criança, eu decidi amar a Jesus Cristo, eu decidi amar a igreja de Cristo. Por quê? Porque quando eu decido, mesmo que as coisas não forem boas, mesmo que eu tenha que acordar de madrugada, limpar o bumbum dessa criança, dar de mamar, morto de cansado, eu faço porque eu tomei uma decisão no passado de amar essa criança, porque eu julgo que isso é superior, mesmo quando o meu sentimento não permite isso. Por exemplo, aquele filho pródigo, né? O filho pródigo não, um dos filhos disse assim: o pai tinha dois filhos na vinha e fez um questionamento. Me ajudem, meus filhos, me ajudem na vinha, porque já está dando já o pôr do sol e eu preciso cuidar da vinha. Eu preciso tirar, porque senão vai apodrecer essas uvas aqui. São muitas e os trabalhadores são poucos. Um dos filhos disse: não, eu vou te ajudar. Fique tranquilo, pai. Chega a tal horário, eu vou estar lá. E esse filho que disse que iria ajudar, não ajudou. O outro filho disse: ai, pai, toda vez só sobra para mim, eu tenho que ir lá. Não, hoje eu não vou não, pai. Ontem eu fiquei até tarde, tô acabado aqui. Hoje eu não vou não. A história bíblica diz que aquele filho que disse que iria, não foi. Mas o filho que disse que estava pesado o fardo, que não dava, porque tudo deixava na conta dele e tudo mais, esse filho foi lá e foi trabalhar com o pai na vinha. A pergunta é: quem foi o filho melhor? Aquele que disse que não ia e foi. Quem foi o filho que o pai se alegrou? Aquele filho que trabalhou na seara do Senhor. Qual foi o desejo de Deus com aquele trabalhador da sua fazenda que enterrou os talentos? O desejo do Senhor foi retirar o talento da mão daquele cara e dar o talento para outra pessoa que produzia muito mais. E o que aconteceu? Esse mesmo irmão teve que sair da fazenda. Agora você já não trabalha mais na minha fazenda. O talento que tu tinha, eu tirei de ti. Então, toda vez que você, querido irmão, é tímido, no sentido de timidez, não no sentido de emocional, mas no sentido de timidez do trabalho do Senhor, toda vez que você não avança, toda vez que você está parado, significa que você está regredindo. Toda vez que você não coloca o dinheiro para economizar, prosperar para você, a inflação está comendo parte do seu dinheiro. Então, você sempre está perdendo quando você está parado. Quando o seu corpo está parado, você está definhando, você está sempre perdendo. Então, o fato de você fazer exercício físico, o fato de você aplicar seus recursos financeiros, o fato de você trabalhar, significa que você está combatendo a morte, você está crescendo, você está combatendo aquilo que é ruim, você está edificando. Só que aqueles irmãos que não edificam porque eles não fazem, porque não estão alicerçados na palavra. É essa a ideia muito clara.
E eu já vi muito isso, já vi demais. Tudo bem, o irmão quer deixar ali o ministério, deixar de fazer o trabalho do Senhor e tudo mais. Tá tudo certo, né? Cada um vive do seu jeito, tem suas prioridades, tá tudo certo, não tem nada de errado. O irmão quer deixar? Ok. Mas eu já vi muitos desses definharem na fé. Não estou dizendo que o cargo deve segurar a pessoa, mas a presença do Espírito Santo faz com que aquela pessoa seja extremamente utilizada quando ela está no processo de salvar outros. Para que o Espírito Santo vai te dar um poder que você não vai usar? Para que o Espírito Santo vai te dar um dom de cura, por exemplo, que é um dos dons do Espírito Santo, se não tem ninguém doente? Para que o Espírito Santo vai te dar o dom de falar outras línguas se todo mundo fala português? Então, para aqueles que querem ser utilizados pelo Espírito Santo, precisam se colocar no caminho que o Espírito Santo te utiliza. Precisam se colocar nesse processo. Então, eu só consigo entender quando eu tenho uma base na palavra do Senhor. A Bíblia revela o privilégio dos que praticam essa justiça, dizendo: bem-aventurado os que observam o direito, os que praticam a justiça em todos os tempos, em todos os tempos. Salomão descreve esse privilégio dos que praticam o bem, dizendo: porventura não erram os que praticam o mal? Mas beneficia a fidelidade de haver para praticar o bem. Ou seja, mas a beneficência e a fidelidade haverá para quem pratica o bem. Deus será longânimo, Deus será bênção. O Espírito Santo está para quem? Para quem pratica o bem. Então, não fique com essa conversinha mole, porque é uma conversa do inimigo, de que, não, mas eu estou aqui, vou ficar meio parado e tal, mas o Espírito Santo está comigo, Deus está comigo. Não, se você tivesse que estar trabalhando na seara do Senhor e você abdica de trabalhar na seara do Senhor, porque não por conta de doença, de qualquer coisa que te impossibilita, mas porque você mesmo não quer, então o Espírito Santo também não te dará o poder necessário que você tanto deseja. Porque o Espírito não é bobo. Ele não vai dar força para aquele que não está usando. Para quê? Sabendo disso, compreendendo isso, o sábio Salomão descreve esse privilégio de praticar o bem. Quando ele diz: você erra quando você pratica o mal. E abandonar o caminho do Senhor, abandonar as coisas da igreja, abandonar o departamento necessário. Se tiver outra pessoa para trabalhar, sem problema. Agora, se não tiver, cuide você da obra do Senhor. Não deixe a bandeira de Cristo melar na lama, não deixe a bandeira de Cristo melar no chão. Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. O Senhor Jesus Cristo, ele nos fala sobre a importância da prática da verdade, dizendo: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque são feitas em Deus. É um fato. Por que eu falo isso para você, irmão do Gol Six? Simples assim, eu vou te dizer um negócio. Se você batizou-se na igreja, se tornou uma nova criatura, você agora já não é mais um carro velho. Você é uma limusine. E aí vem algumas coisas aqui. Para aquelas pessoas que são carro velho, que tem uma vida devassa, um pecado a mais, um pecado a menos, um arranhão a mais, um arranhão a menos, não faz diferença alguma. Agora, para um irmão que é limusine, para um irmão que aceitou Jesus Cristo, é profundo conhecedor, tem anos de igreja, fazer determinadas coisas configurará a você um arranhão enorme no seu carro. Se configurará um pecado enorme na sua vida. Por quê? Porque você é um irmão profundo conhecedor da verdade. Para um moribundo, sofredor, lascado, falar sobre determinadas coisas não é um problema para ele. Por quê? Porque ele não tem um entendimento. Agora, para você é. Por exemplo, você não acha que aparentemente parece ser duro Jesus, Deus, não deixar Moisés entrar
em Canaã, poxa, ele peregrinou durante 40 anos no deserto com aquele povo xarope. Ele sofreu o que sofreu. Ele foi rejeitado desde a época do seu ventre ali, a mãe teve que deixar, quase que ele morria, Deus foi cuidando, ele era um filho postiço da irmã lá do faraó e tudo. Ele era um filho, mas não era um filho, e assim por diante. Ele teve muito sofrimento ali, e ele foi fiel na sarça ardente e tudo mais. E quando chegou, no dia para chegar, para entrar em Canaã, que o cara trabalhou a vida toda para fazer isso daí, Deus não deixa. Por que Deus não deixou? Aí o texto bíblico vem dizendo, era para Moisés chegar com uma determinada rocha e falar para a rocha, rocha, sai a água. E a rocha sairia a água e todo mundo beberia água. Por quê? Porque nos dias anteriores, todo mundo estava reclamando com Moisés. Você deixou a gente para morrer no deserto aqui? Não tinha cova lá no Egito? Você não quer levar a gente para a água? Quer ficar só rodando, rodando, rodando? Você é um péssimo GPS. Você é um péssimo líder. Você não sabe guiar o povo por um caminho. Você fica rodando, porque para rodar um negócio que faz aqui, em 2, 3 dias, o cara ficou 40 anos rodando, poxa. Todo mundo começou a reclamar de Moisés. Falou, poxa vida, você fica deixando a gente aqui? E aí, quando chega, ele vai lá e, muito chateado, pega o seu cajado velho e bate na rocha. Sai a água, jorrou. Porém, Deus se ofendeu com isso. E aí, então, irmãos, Deus se ofende e fala para Moisés, Moisés, tu não vai entrar em Canaã. Mas, Senhor, foi tudo que eu sempre lutei. Eu sei, mas você não vai entrar. Por quê? Você está de castigo. Estou de castigo porque você sabe o que você fez. A rocha representava a mim. E você trabalhou com a rocha da pior forma possível. Para um Moisés, isso é um arranhão imperdoável. Isso é um arranhão na limusine dele, que é uma limusine nova, um carro nobre. Para um irmão daquele de Israel, lascado lá, que estava todo arrebentado, um arranhão a mais, um pecado a mais, um pecado a menos, não ia fazer diferença alguma. Mas para você, que é participante do Goal Six, que compreende o que eu estou falando, a palavra de Deus precisa ser ímpar, exemplo na sua vida. Você precisa ser exemplo na obra do Senhor. Você precisa praticar os bons costumes, a reforma de saúde, fazer aquilo que é honesto. O que é não devolver o dízimo para uma pessoa que não conhece a verdade? Mas para aqueles que conhecem, que reconhecem a Deus como o provedor da sua vida, não fazer isso se configurará um pecado a si. Não devolver a sua oferta, ou melhor dizendo, não dar a sua oferta, não devolver o dízimo não nos pertence, o dízimo é do Senhor, a oferta é de Deus, é o que eu propus no meu coração. E isso daí vai se configurar uma maldição sobre você e você não está percebendo. Para o irmão moribundo, para aquele camarada que não dá, é só mais uma desgraça na vida dele, ele já está na desgraça mesmo. Agora, para aquele que quer buscar a luz, isso é ruim. Imagine só você, a Rose comprou alguns vestidos de festa para os seus parentes ali. Imagine só para você, nesse vestido de festa, o parente sujar o vestido de festa com lama. Ou então pisou num cocô de cachorro, sei lá. Isso seria devastador. Mas para uma pessoa que está no mato, toda suja, toda andando de bota, fazendo uma lama a mais, uma lama a menos, não faz diferença alguma. É só mais uma. Eu fui agora no sítio, vocês sabem, eu estava lá, e eu peguei o Pedro e fomos para a Beira da Mata, ver lá, fui mostrar lá pro caseiro lá onde é o local da água. E nós entramos na mata lá onde vai buscar a água. Nós fomos lá para poder captar a água. E nessa que nós fomos lá mostrar a captação da água, e bora, Pedro, bora, Pedro, bora, vamos, pai. E aí nós fomos. Entramos na mata fechada, porque a grota fica lá em cima, entramos na mata fechada com o facão e fomos andando. E o Pedro comigo, pai, bora, meu amigo, você é homem. Pedro caiu umas 2 vezes na água e ele olhava para mim e falou, reclame não, você é homem, vamos para cima, levante. Ainda fazia assim, vamos, 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 vamos. E aí ele, vamos, papai. Ele levantava todo cheio d'água e ia. Falei, isso mesmo, vamos para cima, vamos lá, qualquer coisa eu tô aqui do teu lado. E aí teve uma hora que eu pisei no pé do Pedro, o Pedro estava na minha frente, o Pedro ficava andando devagar, e eu pisei no pé do Pedro ali, na bota do Pedro, e afundou. Papai, você pisou em mim? Eu falei, é isso mesmo, mas quem não anda acaba sendo pisado. Vai andando para frente. E aí fui, segurei ele e botei mais para frente. Sabe, irmãos,
é um treinamento para você ser mais firme. Então, se configura um problemão quando você não é um irmão firme, quando você não é um irmão que tem a palavra como firme fundamento. Por isso eu termino meu sermão aqui, senão falo demais. O Senhor nos ensina e deixa claro aqui que o seu povo deveria praticar o que é reto, as coisas boas, dizendo: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto e ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai a causa das viúvas. Isaías capítulo 1, versículo 17. Há, sim, de fato, nesse texto implícito, uma profecia sobre o reino de Davi que vai praticar a justiça e vai praticar o juízo. Veja só, irmãos, para aqueles que são muito abençoados, também esses serão muito responsabilizados. Lúcifer, por exemplo, um anjo de luz, que foi um anjo cobridor, que foi o regente do coral celestial, o líder das hostes angelicais, o que ele fez é impagável. Por quê? Porque ele foi ricamente abençoado. E ele não, de todo mundo, tinha que fazer alguma coisa, menos ele. Porque ele era o cara que estava sendo o anjo cobridor. Ele era o cara top. Por isso que a maldade que ele fez foi enorme. Por isso a traição que ele fez contra o céu, contra o governo de Deus, foi uma traição enorme. Porque esperava-se tudo de qualquer outro anjo, menos dele. Menos ele. Puxa vida. Por isso a importância de que você compreenda que essa profecia messiânica sobre o reinado de Davi é um reinado de quem vai praticar a justiça e de quem vai praticar ali o juízo. Jesus Cristo é esse renovo de Davi que virá estabelecer o seu reino de justiça na terra. Jesus Cristo é esse renovo. E por isso eu termino a minha mensagem falando a você que se você vai fazer parte desse novo reino, então você precisa ser um irmão justo, um irmão que pratica a justiça, um irmão que tem a palavra. Por quê? Porque esse novo reino será um reino com base na sua própria palavra. As regras estão implícitas na palavra aqui. Eu percebo que a gente passa quando a gente passa a colocar em prática ali, né, a palavra de Deus, quando eu leio esse verso bíblico aqui, que a gente pratica a palavra de Deus em nossa própria vida, nós estamos procurando viver aquilo que nós ensinamos. Nós estamos procurando viver a palavra do Senhor quando eu quero participar desse reino de justiça. O próprio apóstolo João, ele ainda adverte as pessoas dizendo o seguinte: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem diz que é crente e abandona a obra do Senhor, deixando a igreja prostrada, não está praticando a verdade. Quem diz que é crente, que vive, que quer ir para esse reino, mas não apoia esse reino, não pratica a verdade. Quem diz que ama essa esposa, quem diz que ama esse filho, mas não se dedica para que haja felicidade nesse reino, não está falando a verdade, porque está falando só de boca. Não adianta você dizer que te amo, te amo, te amo, quando você trai. Não adianta dizer que gosta, gosta, quando você não ajunta, quando você só está espalhando. Porque lembre-se, as atitudes, elas falam muito mais do que as palavras. O exemplo, ele arrasta, pessoal. O exemplo arrasta todo mundo. Meu pai sempre dizia isso. Então, quando eu olho para a palavra aqui, quando eu percebo isso, eu começo a entender que se nós dissermos que temos comunhão com Deus, com Ele, e andamos em trevas, ou seja, não estamos andando na luz, e dizemos, temos comunhão com Deus, somos do Senhor, mas a nossa própria vida está em trevas, o texto bíblico está dizendo, estamos mentindo. O texto bíblico diz, você é um mentiroso e você não pratica a verdade e a verdade não está em você. Diz 1 João capítulo 1, versículo 6. Quer você ter bênção? Quer você ter uma nova concepção? Quer você ter uma história de transformação? Então coloque o reino de Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Use os seus filhos, use os seus bens, use o seu intelecto, o seu entendimento como uma bala para você atirar contra o inimigo. Tudo que você produzir, tudo que você tiver é para atirar no inimigo.
Para de ser um irmão, e esse mundo de hoje está virando um mundo só consumista. Os irmãos estão indo para a igreja só para querer consumir. E eu te digo mais, você que não está trabalhando, porque sua vida é corrida, é louca, cheia de problemas, não sei o quê, você está recebendo da igreja as coisas de um outro irmão que está trabalhando. Que também a vida do irmão é louca, cheia de problema. E esse irmão está trabalhando para que você fique sentado aí. Se é uma questão de saúde, de condição que você está impossibilitado de fazer, ok. Mas se você tem energia, então continue produzindo. Eu quero que você deixe de ser um irmão consumista e seja um irmão produtor. Porque todas as vezes que Deus se indignou com o pessoal da lavoura dele, foi porque essas pessoas não estavam produzindo. Todas as vezes foi esse. Eles só estavam consumindo e nunca produziam. Então, se você é uma pessoa que está dentro da fazenda do Senhor, então produza com o talento que Deus te deu. Por isso que eu falei para os irmãos mais velhos aqui que não têm condição de estar dando estudo bíblico, de fazer as coisas e tudo mais, eu falei para esses irmãos pegarem um ministério para ele. Qual é o ministério dele? Seu ministério é expandir o Go Six. Seu ministério é orar pelo pastor. Seu ministério é ser o suporte espiritual da igreja. Você é o nosso canelinha de fogo. Enquanto você estiver de joelho, querido irmão, que você julga que já não tem mais seiva para dar, você ainda tem muita seiva para dar. Então, permaneça de joelho para que os jovens estejam de pé, sua igreja esteja crescendo, haja uma blindagem espiritual, porque é você, o irmão, que está clamando. Como é que o texto bíblico disse para a gente? Não vou destruir a cidade se tiver 100, se tiver 50, se tiver 30, não vou destruir. Enquanto tinham pessoas, e o camarada pensava que era só ele que não havia se dobrado. Não, ainda tem uma galera que não se curvou a Baal. Ainda tem uma galera que tem joelho dobrado aqui nessa cidade. Você é um dos irmãos que ainda estão de joelhos dobrados, que querem fazer o que é certo, querem fazer o que é honesto, o que é amável, o que tem boa fama. É nisso que você tem que pensar, é nisso que você tem que fazer. Então eu chamo mais uma vez você a ser o nosso irmão canelinha de fogo. Já te disse que enquanto você estiver de joelho, o que vai acontecer? O Go Six vai estar de pé, vai estar prosperando. Bem, eu quero convidar você, querido irmão, a fazer uma oração, que o irmão Gaspar estará fazendo essa oração. E enquanto o servo do Senhor estiver orando aqui, eu quero que você se una a nós também. Por quê? Porque queremos usar tudo que temos como bala. Queremos usar tudo que temos como uma força para fazer o evangelho ir adiante. Nossos filhos, nós vamos treinar para serem bênçãos. Nossos bens, nós vamos tê-los para ajudar o povo, para abençoar o povo. Nosso intelecto nós vamos ter para quê? Para fazer o reino crescer. E por isso que o irmão Gaspar estará orando nesse momento. E enquanto o servo do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também em oração. Gaspar está aí? Eu não sei se o Gaspar está aqui, eu não estou vendo ele. Parece que saiu do ar aqui. Está aí. Saiu? Chegou, Então, o irmão Gaspar? Eu posso orar, pastor. olha, a voz até melhorou, tá vendo? Vamos orar então. Tomei uma água morna com limão, estou ótimo. Então vamos orar. Deixa eu só falar uma coisa, pastor, antes de fazer a oração. Eu trouxe o meu telefone bem para a janela, bem para a varanda aqui, da casa da minha irmã, da sacada da minha irmã, e a sua pregação tem atingido outras pessoas. As pessoas estão passando e ficam quase parando para ouvir. Principalmente quando você fala, você pode ser alguém, você pode. É incrível, porque, bom, que Deus use essas palavras no ouvido dessas pessoas que quase pararam aqui na porta para ouvir. Vamos orar, então. Amém, amém. Querido Deus, maravilhoso Pai eterno, muito obrigada, Senhor, porque nesse momento o Senhor colocou suas mãos santas e poderosas sobre a minha garganta e eu vejo que estou melhor. Muito obrigada, meu Deus. Que Deus santo, que Deus poderoso é o Senhor, que Deus Pai, criador de toda a natureza, de tudo que existe nesse mundo, foi o Senhor que criou. Muito obrigada, meu Deus, por tudo isso. Pai, olha, Senhor, que os nossos olhos se abram para contemplar o que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Às vezes a gente fica murmurando, esse mundo está assim, está assado, fica reclamando, mas nós temos muito mais para agradecer do que reclamar.
Se estamos passando, Senhor Deus, por algumas advertências na nossa vida, algumas situações difíceis, mas nós temos o Senhor que está no comando de tudo. O barco vai para lá e vai para cá, mas ele não vai afundar, porque o Senhor está conosco. Então, Senhor Deus, nos ensina a ter confiança no Senhor, acreditar mais no Senhor. Eu fiquei imaginando o pastor e o filhinho dele andando dentro da mata, de botas, e ele bem grandão, o filhinho pequenininho, ele está ensinando o caminho certo ao seu filho, a ser um lutador, um guerreiro. É assim, Senhor Deus, que nós devemos motivar e incentivar pessoas a ser lutadores, para vencer, Senhor. Nós estamos aqui para vencer, porque o Senhor já venceu por nós. Não tem necessidade das nossas murmurações. Só nos perdoa, Pai, que a sua misericórdia é para sempre na nossa vida. Então, perdoa as nossas ignorâncias, perdoa o nosso coração que é tão mal agradecido. Oh, Pai querido, não leve em conta, Senhor, as nossas ignorâncias, mas nos dê sabedoria, através do teu Santo Espírito, nos ajude a estar mais na tua presença, a estudar mais de ti. Enquanto o pastor pregava, foi para mim também essa pregação, Senhor, tocou no meu coração. O que eu faço para a minha igreja? Eu estou tão ausente da minha igreja de Framingham. Eu preciso trabalhar mais dentro da minha igreja. Eu tenho feito muitas coisas fora, mas eu preciso também me dedicar ali com o meu grupo, com o meu pastor, Senhor. Então, Senhor Deus, eu aceito essa palavra que foi para mim também, que eu preciso me envolver mais dentro da minha igreja, Pai. Eu preciso disso. Obrigado porque o Senhor me alerta cada dia. E eu agradeço ao Senhor por chamar a minha atenção, Pai, de várias maneiras. Pai querido, que o Senhor possa habitar no nosso coração e nos fazer esse chamado nessa manhã. Qual é o nosso dom? O que nós estamos fazendo? Qual é o seu propósito nas nossas vidas? Nos ajuda a enxergar, Senhor Deus, o que mais eu posso fazer para levar almas para o Senhor, para o seu reino. Assim o Senhor vai voltar logo, Pai. Porque às vezes tem pessoas do meu lado, vizinhos, dentro da minha casa, Senhor, que precisa mais ser mais alertado sobre tua volta. Então, Senhor, depende de mim para que eu possa avançar essa caminhada, Pai, levando outros também com segurança na tua presença. Obrigada pelo Gol Six existir. Obrigada pelas mulheres de oração, Senhor Deus, que acordam um pouquinho mais cedo para orar e interceder por esse grupo aqui. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelas igrejas. Obrigada, Senhor Deus, por essa igreja aqui de Divinópolis que tem trabalhado e estão programando um programa tão especial para receber a minha família, meu Deus. Que propósito lindo que o Senhor colocou no coração, saiu do seu coração, Senhor, para reunir minha família, que nunca entrou dentro de uma igreja, meu Deus. E agora eu vou poder ver todos os meus irmãos reunidos, Pai. Dessa vez não vai faltar nenhum irmão. Obrigada por isso, meu Deus. Obrigada pela vida do pastor Anderson, que tem se dedicado, Senhor Deus, com o tempo dele, trazendo mensagens que ele prepara para ele também, e são coisas que o Senhor fala para ele, para a vida dele, e traz para nós, Senhor Deus, e cai essa porção no coração de cada um de uma maneira diferente. Muito obrigada pela tradução do Espírito Santo nos nossos corações. Louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Muito obrigada por essa manhã. Esteja conosco, Senhor Deus, durante todo esse dia. Que o nosso rosto possa brilhar por onde passarmos, Senhor Deus. Que possamos transmitir a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. Entregamos as nossas vidas nessa manhã nas tuas mãos, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Renova, Senhor Deus, as nossas forças, como o Senhor já renovou durante toda a noite. Mas que ao sairmos, Senhor Deus, é uma batalha espiritual que nós vamos enfrentar. Mas no nosso barco, no nosso comando, na nossa direção está o Senhor. O Senhor Jesus, os anjos, o Espírito Santo, o Senhor Deus. Muito obrigada.
É no teu nome, Senhor Jesus, que eu te peço e te agradeço. E peço bênçãos para esse nosso grupo de oração aqui, de irmãos que querem ver o Senhor Jesus voltar. Muito obrigada. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça nos abençoe, que teu Espírito Santo esteja a nos guiar. Conduza, Senhor, nossa vida para ser uma bênção para ti. Conduza, Senhor, nossa vida para honrar o teu nome. Senhor, tudo que temos, tudo que somos, devemos a ti. E por isso queremos usar aquilo que temos para a tua honra e tua glória. Que nossa vida se torne um cheiro suave a ti, Senhor. Abençoe os nossos irmãos aqui do Gol Six. Abençoe a irmã Ana Rodrigues, que orou no começo. E abençoe também a irmã Rose, nossa líder, que orou agora. O irmão Gaspar, que tua bênção esteja sobre ele, guiando os passos dele também. Entregamos a nossa vida em tuas mãos e entregamos esse Gol Six em tuas mãos, pedindo que teu Santo Espírito esteja sobre nós. Tudo isso te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Deus te abençoe. Obrigada pela mensagem, Ana Rodrigues.